Reverendíssimo Padre Leonildo, pároco da paróquia São Francisco, irmãos e irmãs, no início desta festa, temos este belo texto do Evangelho. O que existe de bonito na vida de São Francisco de Assis, e é o mais importante, é que ele quis configurar a sua vida completamente à vida de Cristo. Ele queria ser como Cristo, viver como Cristo, seguir literalmente o Evangelho. E eis aqui um texto que com certeza inspirou São Francisco e também nos deve inspirar a nós aqui hoje. Jesus está andando, diz o texto, de cidade em cidade, pelos povoados e acompanhado. Diz aqui pelos discípulos, os 12 apóstolos e mulheres. Cita o nome das mulheres. Às vezes, como eu vi de manhã, os padres interpretam até sobre o apoio financeiro que deve dar à igreja, dízimo, porque as mulheres ajudavam Jesus e os discípulos com os bens. Interpretação muito pobre. Isso não inspira ninguém, não traz fé, não traz esperança. Outros já interpretam: bom, Jesus andava com mulheres, então a mulher tem que ser protagonista, não deve haver diferenças entre elas. Às vezes a gente deve ordenar mulher padre, diaconisa, enfim. Bom, não creio que isso também traga algum tipo de mensagem que inspirasse São Francisco de Assis. Aqui, quando nós pegamos o texto e observamos mais de perto, esse é o cenário. Jesus, caminhando, itinerante, levava boa nova a todas as pessoas e tinha sim os apóstolos com ele. Não existe nenhum tipo de comunidade que desvencilhe Jesus dos apóstolos. As colunas da igreja são os apóstolos e os sucessores. Podemos dizer: onde está Jesus, também estão os apóstolos. Onde os apóstolos estão, eis que ali deve ter Jesus. Afinal, não são os apóstolos que realizam os sacramentos, depois os bispos, os padres. Então faz parte da companhia de Jesus aqueles que depois tornarão sacramental a sua presença. Então não existe igreja, comunidade sem os apóstolos. Por outro lado, os apóstolos não são tudo em torno de Cristo, cada um deve ter a sua missão. Agora enxergamos sim as mulheres, elas ajudam naquilo que podem, naquilo que é possível. Elas estão sempre perto de Cristo. Se nós formos contar aqui, tem muito mais mulher que homem, não é? Porque a mulher tem esse espírito mais aberto e ela deve fazer parte da igreja, assimila melhor a fé, não é? O papel da mulher é fundamental na igreja, até porque no centro da igreja nós temos a Mãe de Deus, Nossa Senhora, de quem São Francisco foi muito devoto. Tanto que a Porciúncula, a igrejinha que ele tanto amava, que ele viveu por tanto tempo, e é ali que ele morreu também, trânsito de São Francisco, ela está dentro de uma igreja maior, dedicada a Nossa Senhora dos Anjos. Então, cada um deve cumprir seu papel dentro da missão de Cristo. Não é? Agora, no centro não está nem os apóstolos nem as mulheres. No centro está e deve sempre estar Jesus Cristo. Quando eu coloco alguém no lugar de Cristo, aí as coisas não vão bem. Na pastoral, o principal coordenador, não Cristo, não funciona. Na paróquia, o principal é o padre, não Cristo, não vai funcionar. Na família, tem muitas famílias aqui, é o pai que é o mandante, não é? Não Cristo, não vai funcionar, porque nós não temos condições de viver por nós mesmos. Nós temos que ter alguém fora de nós
que norteia o nosso caminho, ilumine a nossa vida. Se a mulher disser, não, quem manda sou eu em casa, ou filho, não vai funcionar. Aqui na cidade de Rio Paranaíba, acho tão bonita a devoção, não é? Lá no Trevo, eu amo Rio Paranaíba, do lado, a imagem de São Francisco, comunidade religiosa, não é? Agora, por que São Francisco foi tão importante? Por que ele ainda é lembrado? Aliás, dentro das personalidades importantes da história, São Francisco é uma das mais importantes, não é? Há um tempo atrás fizeram uma pesquisa, dos últimos 1000 anos, qual é a figura mais destacada, em que todos os tempos se lembra, pessoas querem imitar, todo mundo sabe o nome, no mundo inteiro, durante 1000 anos, entre cientistas, políticos, várias figuras, São Francisco de Assis venceu, não é? Então, São Francisco só foi quem foi por causa de Cristo. Aliás, nós só seremos bons padres, bons coordenadores de pastorais, bom pai, boa mãe, um bom cidadão, na medida em que nós colocamos Cristo no centro da nossa vida. Às vezes nós queremos transformar o mundo. O mundo está tão ruim, devemos melhorá-lo. Mas melhorar o mundo sem Cristo? Como? É Ele que nos inspira. Vejam vocês aqui as mulheres. Por que nós sabemos, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá? Porque ela foi melhor do que vocês aqui. Ela foi uma mulher extraordinária, uma inteligência inigualável, uma capacidade muito grande. Não, porque ela amava Cristo. João Paulo II amava Cristo. Quando a pessoa ama Cristo, quer viver segundo o Evangelho, aí sim ela é capaz de transformar tudo, não é? Ela é capaz de trazer, aí sim, a boa nova do Evangelho, a esperança, a fé. Não é isso que o nosso mundo precisa? Às vezes ouvimos tantas notícias ruins, só coisa ruim, só tragédia, acidente, morte, guerra, doença, acidente, não é? Vitória do Cruzeiro, do Atlético, só notícia ruim, não é? Não, precisamos também de levar algo de bom. Agora, esse algo de bom é a boa nova de Cristo. A sua vida tem sentido. Você tem uma missão nesse mundo. No centro está Jesus e em torno dele cada um pode desempenhar um papel, cumprir uma missão. E na medida em que cumpre a missão, essa pessoa, ela começa a ser uma luz onde quer que ela esteja. Eu acho bonito aqui falar dos problemas que essas mulheres aqui tiveram, não é? Vejam, todas elas tiveram coisas tão tristes, não é? Por exemplo, Maria Madalena, dela saiu vários espíritos maus e a doença, enfim, e ela buscou em Cristo o sentido da sua vida. Depois de curada, disse assim: não posso mais viver como antes, quero viver com Cristo. E é isso que aconteceu com São Francisco. Em 206, quando ele foi pego lá como prisioneiro naquela guerra, começou a ler o Evangelho e viu que a vida dele não tinha muito sentido. Disse: essa vida minha está muito vazia, como a de tantos jovens do nosso tempo. Aqui na cidade de Rio Paranaíba, quantos jovens vêm a Rio Paranaíba para morarem aqui, estudarem, buscarem o sonho, não é? E às vezes nós nem nos damos conta disso. A gente não sabe de onde vem, quais são as necessidades, a gente não oferece nada. A maioria gosta de criticar, né? Bebedeira, festa, enfim, mas será que nesse meio não existe alguém com sede de Deus, alguém como São Francisco, alguém que quer dar um sentido à sua vida? E o que eu tenho feito para acolher esse jovem? Muitos estão longe de casa, dos amigos, da família, não tem alento nenhum, não tem consolo. E os professores que vêm morar aqui também, não é? Eles vêm para se enraizar aqui, realizando o sonho
ensinando os jovens, os funcionários, enfim, não é? Bom, eu estou dando um exemplo apenas, não é? Por exemplo, o Carmo do Paranaíba vem muita gente para trabalhar na agricultura, pessoas que vêm de longe, enfim. Aquele que segue Cristo tem que saber iluminar a vida do outro a partir de Cristo, como essas mulheres, os apóstolos, e Jesus que passava pregando o Evangelho, não é? Então eu digo, seguir a Cristo. E aqui não é São Francisco, não é? Eu sou devoto de São Francisco. Não é a história de São Francisco toda retratada na vida da igreja de Rio Paranaíba. É um momento muito pontual na vida dele. No mesmo ano que São Francisco criou o presépio, ele subiu no Monte Alverne e lá recebeu os estigmas de Cristo. Ele quis se assimilar a Cristo como Cristo quando se revelou a ele na igreja de São Damião, quando Jesus apareceu a ele crucificado. Agora ele também receberá as mesmas chagas de Cristo na cruz. São Francisco das Chagas, quase para dizer, quando eu imito a Cristo, tem que imitar até o limite. Não é só o Cristo glorioso, triunfante, nos momentos bons de alegria, não é? Mas também nos momentos difíceis, na via crucis da vida, na dor, no sofrimento, na doença, enfim, não é? Eis São Francisco das Chagas, aquele que quis imitar Cristo em tudo, até nas chagas de Cristo crucificado. Qual pode ser a mensagem principal do início dessa festa? São Francisco de Assis trouxe tanta alegria a tantas pessoas. Aliás, uma das características dele é ser irmão de tudo e de todos, não é? Ele preserva o meio ambiente, ele também considera a morte, faz parte da vida, ele quer viver a paz, não é? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Ele quer viver a fraternidade, ele quer viver a austeridade, não se apega a nada, não é? Ele não coloca o sentido da vida dele em coisas, mas somente e sempre em Deus, desapego total. Então, esta é a maior mensagem. Embora chagado, São Francisco é aquele que traz alegria, porque ele assimilou o Evangelho na sua vida, exemplo para nós. E nós queremos imitar São Francisco porque ele imitou a Cristo. E imitando São Francisco, imitaremos também a Cristo. Trazer alegria a este mundo às vezes não tão alegre, trazer, não é, a esperança em todos os lugares em que tivermos, sobretudo nas nossas famílias, fazer a igreja resplandecer aqui em Rio Paranaíba, para que muitos jovens também queiram viver o Evangelho. Então a historinha, não é, diz que o rapaz, ele pegava o ônibus no ponto para trabalhar, e o ônibus parava em alguns lugares, como daqui lá na UFV, não é? E no segundo ponto sempre entrava uma velhinha muito estranha. Ela chegava, entrava, e de repente ela se sentava ao lado da janela, tirava uma bolsa e da bolsa atirava algumas coisas pela janela. O rapaz, ele sempre se pergunta, o que essa mulher joga? Deve ser louca, não é? Aí um dia ele mesmo chegou na mulher: escuta, minha senhora, o que a senhora atira pela janela? A velhinha: sementes de flores. Mas essas sementes nunca vão germinar. Vejam, cai quase tudo no asfalto, os carros pisam, outras os pássaros vêm, não está chovendo, essas sementes não vão germinar. Que sentido tem essa velhinha? Bom, meu papel é jogar a semente, eu creio que um dia possam germinar. E todos os dias, eis ali a velhinha, não é? Já tinha um tempo que ele não via. Perguntou para o cobrador: escuta, cadê aquela velhinha maluca que jogava semente
das flores, olha, germinou tudo. Ué, você não ficou sabendo? Ela morreu tem uns 2 meses. O rapaz ficou assim, triste, não é? Nossa, ela se esforçou tanto para que tudo ficasse florido e não pôde nem ver. Aí quando ele foi se sentar, tinha um menininho lá comentando com a mamãe, né? Mamãe, é tão bom andar de ônibus aqui, olha, é tudo tão bonito, tudo florido. Eu gosto muito de passar aqui. E aí o rapaz entendeu, não é? Que às vezes aquilo que a gente faz não é para a gente mesmo, é para os outros. Todo dia o rapaz subia no ônibus e ele tirava uma bolsinha e jogava sementes pela janela. Ele disse: agora eu quero fazer isso também. O que é o Evangelho? O que é a fé em Cristo? O que é viver como São Francisco? É embelezar o mundo através de gestos às vezes tão simples, não é? É enquadrar a nossa vida no Evangelho e dizer assim, ó, não posso fazer tudo, mas eu posso fazer algo. Uns são apóstolos, outras mulheres, umas ajudam rezando, outras dão dinheiro lá para lavar as roupas dos apóstolos, faz pão de queijo, enfim, cada um faz o que pode, e é assim que fazemos o mundo, um mundo tão sonhado por São Francisco, não é? Um mundo de alegria, de paz, exuberância da natureza, onde existe uma fraternidade com todos os seres, onde se vive a paz, o desapego, isto é, onde se vive o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.